Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Tem uma pequena palavra hoje, não muito, mas algo que Deus colocou e eu creio que podemos pensar. Em 1910, quando Estados Unidos e a Europa, tanto a Europa baixa como a alta, eles reuniram os grandes evangelistas, as igrejas potentes, e eles chegaram a uma conclusão que até 1970, o mundo estaria evangelizado pela potência do evangelho que estava na época. Missionários saindo dos Estados Unidos, da Europa, indo para a África, Ásia, América Latina, mas isso não foi possível. Chegamos em 1970 e ainda faltou muito para que o Evangelho chegasse aonde nós queríamos, aonde eles queriam. Em 2000, eu participei dessa reunião, que foi na Holanda. Billy Graham convidou 10.000 evangelistas. E eu fui convidado por Billy Graham, e nós estivemos ali, e perguntaram por que o mundo não conseguiu evangelizar em plena glória do evangelismo. A América Latina recebeu, na época de 1910 a 1970, mais de 6.000 missionários, americanos, europeus e assim por diante, mas até hoje, a América Latina, a parte que ela não foi conquistada. A parte da Europa que morreu. Para vocês terem uma ideia, igrejas estão sendo vendidas por R$30 mil, R$40 mil. As grandes discotecas estão comprando igrejas para se alojar. Se você vai na Holanda, você vê grandes prédios vazios. Nós não conseguimos alcançar o que nós poderíamos ter feito. E então, nessa palavra de Billy Graham, perguntaram para Billy Graham por que nós não conseguimos. E ele simplesmente olhou para o público e disse: você tem a resposta. Sabe por que nós temos a resposta? Porque nós somos os responsáveis por isso. Em Romanos capítulo 10, no verso 14, há uma palavra muito propícia para isto, que Billy Graham falou: se nós somos responsáveis. Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A falta de amor, a falta de integridade, a falta de domínio em relação ao que nós cremos, ela não está saindo nem para fora das nossas igrejas. Por que, pastor Moisés? Nós sabemos que o evangelho ele tem 4 formas. Se isso não for colocado em prática, nem a tua geração será salva.
Se o evangelho não é colocado em prática, nem os teus filhos são salvos. E nós sabemos que o evangelho, ele pega corpo no reino quando nós temos essas 4 divisões que elas são definitivas na vida do homem que conhece. É como invocar, como ouvir, como pregar e como ser enviado. Se nós não ouvimos o evangelho da maneira correta, nós nunca vamos passar ele da maneira correta. Se nós não invocamos o evangelho da maneira correta, nós não temos como proclamar para que os outros invoquem. Se nós não pregarmos, elas não vão crer. E se nós não formos, o mundo não vai conhecer quem é Jesus. Essa semana eu vi um relatório que me deixou surpreendente. Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, não estamos falando de Brasil, não estamos falando da China, a maior população do mundo, nem da Índia. Estamos falando de uma população de 314 milhões de pessoas. O suicídio entre jovem e adolescente cresceu de 45% há 5 anos atrás para 70% na pandemia. E aí perguntaram para o psicólogo, por que eles estão se matando? Porque aonde eles estão vivendo, deixou de amar. Isso é forte. Isso é muito forte. Uma população onde a tecnologia é ponta para todo mundo, todo o universo, onde a tecnologia logística, armamentista, em todos os sentidos, desponta a primeira do mundo, não podemos deter algo tão superficial que vemos todos os dias, os nossos filhos. Estão sendo enforcados, estão sendo desafiados por jogos, e nós não prestamos atenção. Se nós não prestamos atenção dentro de casa, nós nunca vamos prestar atenção naquilo que Deus, em Cristo Jesus, nos determinou para que fôssemos e fizéssemos. Nós não podemos ouvir, nós não podemos invocar, nós não podemos pregar, então pouco nós podemos enviar. A igreja, ela está hoje em uma decisão. Você está em uma decisão. Queira ou não queira, você está numa decisão. E essa decisão vai ter que ser tomada por você. Você vai ter que tomar essa decisão cedo ou mais tarde. Quem é você no reino de Deus? Quem é você no reino de Deus? Você não vai poder jogar em 2 times. Você vai ter que fazer uma decisão. E essa decisão vai ser cobrada. Não quero assustá-los, irmãos, de maneira nenhuma, e tão pouco encurralar vocês. Mas essa decisão, ela vai ter que ser exposta ao decorrer dos dias que virão.
Mas nós não podemos ficar parados. A sua família, ela precisa saber quem é você. Sabe por que o Evangelho não chegou nos povos que eles tanto queriam? É porque o lar perdeu a força. A casa perdeu a força. O chefe do lar perdeu a força. A mãe perdeu a força. E nós não podemos então fazer mais nada, a não ser que você decida que a tua casa vai ser uma igreja forte. Que a tua casa vai ser uma célula do reino. A tua casa, ela vai aprender a ouvir. A tua casa, ela vai aprender a invocar. A tua casa, ela vai aprender a pregar. E a tua casa vai aprender a enviar. Eu termino dizendo: o que você pode fazer para mudar essa história? Nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos ajudar, nós podemos nos definir, nós podemos resgatar a nossa integridade, porque eu creio que mais mata o Evangelho é a integridade. Na igreja somos algo e aos nossos vizinhos ao derredor, trabalho, nós somos totalmente diferentes. As nossas igrejas, elas podem ter pessoas, mas elas estão fracas espiritualmente. Abandonamos o que nunca poderia ser abandonado. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Meu irmão, defina quem você é no reino de Deus. E Deus te definirá quem você pode ser nas suas mãos. Talvez é fácil para nós chegarmos aqui, ouvirmos um bom louvor, graças a Deus, uma boa palavra, mas o fato é, o que nós somos fora daqui é o que nos define. O que você é fora daqui é o que te faz o maior pai do mundo, o maior sacerdote da casa e o maior provedor de missões. A nossa integridade. Valorize isso e defina quem você é. E então Deus vai definir quem você pode ser no reino de Deus. Amém? Essa semana foi uma semana muito difícil para mim, muito difícil. Mas eu creio que Deus, Ele está nos restaurando. E eu creio que Ele vai fazer coisas extraordinárias ali na África, através da Ivy Church.
Eu creio que Deus vai abençoar muito essa congregação, pastor. Eu creio nisso. Eu creio que Deus restaurará coisas maravilhosas que estão perdidas, coisas que talvez estão deixadas de lado. Deus vai fazer coisas grandes. Que Deus abençoe vocês, irmãos, no nome de Jesus. Amém. Pastor. Uau. Pastor Cote, ele diz que quando a gente escuta uma palavra desse teor, nós temos 48 horas para tomar uma decisão. Se você não tomar uma decisão, isso já é comprovado por estudos, todas as vezes que você é confrontado no nível que nós fomos em 48 horas, acredite, você não tomará mais a decisão. Nós temos muita coisa para pensar hoje aqui, sim ou não? Ao passo que fui tremendamente edificado por esta palavra, mas também fui tremendamente confrontado. E percebo quão aquém eu ainda estou do homem que eu preciso ser nas mãos de Deus. Mas uma pergunta foi a cerne, a central dessa mensagem que nós acabamos de ouvir. Quem é você no reino de Deus? E o peso da responsabilidade é que a resposta para você não está em mim. E a resposta para mim não está em você. Cada um precisa responder por sua própria vida. Eu queria te dar um minuto, que você curvasse a sua cabeça. Por favor, faça isso. Se você está em casa, pode parar tudo o que você está fazendo agora. Por favor, faça isso. Imagine o próprio Senhor te perguntando nessa manhã. Ele pagou um preço altíssimo pela sua vida, um preço de sangue para que hoje estivéssemos aqui. E Ele te pergunta, escuta o seu nome sendo chamado, Welbert, quem é você no reino de Deus? Quem é você quando a reunião do templo termina? Quem é você no seu trabalho? Quem é você como marido? Quem é você como pai? Quem é você como filho? Quem é você como filha? Quem é você como mãe? Quem é você como um voluntário na casa de Deus? Nós precisamos fazer a diferença. Deus quer usar você, meu irmão. Talvez isso gere arrependimento no seu coração, e esse é um bom momento para a gente se arrepender. E se você percebe que você não está na rota correta, diga para Ele aí agora: Senhor, perdoa, eu me arrependo diante de Ti. E eu digo para Ti, Senhor, me usa, a despeito das minhas limitações, me usa. Sabe, eu estou muito orgulhoso dessa igreja. É maravilhoso poder servir uma igreja que tem um coração tão aberto. Mas como nós ouvimos hoje, não adianta a gente mandar dinheiro para a África se a gente não fizer diferença na nossa casa. Se a gente não for um agente pelas ruas dessa cidade. Alguém está entendendo isso? Faz sua oração aí ao Senhor, por favor. Senhor, diante dessa palavra, Senhor, nós nos arrependemos diante de Ti como igreja. Nós nos arrependemos diante de Ti como indivíduos. Aqui estão pais, mães, sacerdotes, mulheres sábias, filhos, jovens, adolescentes, pessoas maduras, ó Pai, anciãos, que cada um de nós possamos
responder de maneira correspondente ao teu chamado nesta manhã. Cumpre integralmente o teu propósito nas nossas vidas e usa-nos no máximo do potencial que o Senhor colocou na vida de cada um. Abandonamos nesta manhã diante da cruz tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos prende, e nós queremos ser resposta para a vida de pessoas que estão sofrendo. Queremos abandonar o pecado, queremos andar em retidão diante de Ti, fazendo pessoas livres.